Graças e paz, queridos irmãos. Momento de ouvirmos a palavra do Senhor, eu os convido a abrir as Bíblias no Salmo 28. Salmo 28. Este é um salmo de Davi. Nós não temos precisão quanto ao contexto ou momento que Davi estava vivendo. Sabemos que é um salmo no qual ele está suplicando a Deus, fazendo uma oração, clamando a Deus pela sua misericórdia, clamando a Deus que o ouça naquele momento da sua vida. Alguns comentaristas entendem que esse salmo foi composto na época que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Outros entendem que foi quando o seu filho Absalão usurpou o seu trono. Mas nós não temos precisão quanto ao contexto, mas entendemos que era um momento difícil na vida do rei Davi. Nós temos aqui o Salmo 128, nós vamos seguir a estrutura do Salmo e daqui extrair alguns ensinamentos para as nossas vidas e algumas aplicações para o nosso viver prático. Nós vamos fazer uma oração e depois nós daremos sequência. Senhor, eu agradeço a Ti por nos dar esta oportunidade de abrir a Tua palavra para sermos edificados através dela. Pedimos a Tua graça, a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que possamos expor a Tua palavra com fidelidade e que Teu Espírito Santo fales conosco nessa noite, por meio desse texto, e edifique a Tua igreja. Então, em nome, pois, de Cristo, que nós oramos e clamamos pela Tua misericórdia e pela Tua graça, neste momento de exposição da Tua palavra. Fala, pois, conosco, em nome de Jesus. Amém. O livro dos Salmos é um livro que fala da vida. É um livro que fala da vida, isto é, fala de você e fala de mim. E é nessa perspectiva que eu quero ler este salmo para ouvir o que ele tem a dizer acerca da sua vida, acerca da minha vida. Eu vou fazer a leitura não de todo o salmo, mas vou lendo em parte e fazendo alguns comentários, e assim nós vamos percorrer todo o salmo. Ele está dividido, aí nós temos 4 partes, a divisão deste salmo. Na primeira parte nós temos Davi clamando a Deus, fazendo uma súplica ao Senhor, que vai do versículo 1 ao versículo 2, 3 a 5, ele ainda está dentro desse tema, clamando a Deus, suplicando a Deus pelo seu cuidado. A partir do versículo 6, o tema do salmo muda. Nós temos um momento que Davi vai louvar e bendizer o nome do Senhor, e por fim, nós temos uma conclusão, versículo 8 e 9, no qual ele fala das bênçãos do Senhor sobre o seu povo. Tentemos então, versículo 1 e 2. A Ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a Ti clamo por socorro, quando ergues as mãos para o Teu santuário. Então nós podemos perceber claramente Davi aqui suplicando ao Senhor auxílio para um momento específico na vida dele. Mas uma coisa que eu quero observar nesse salmo é que o que esses 2 versículos narram, na verdade é algo que nós passamos. É algo que acontece conosco no nosso dia a dia como servos do Senhor. Nós estamos diante de uma situação, como já vos disse, não sei o que Davi estava passando, mas o texto nos dá a ideia que era um momento delicado e difícil. E o texto nos deixa muito claro que esse era um momento angustiante na vida de Davi. Mas o que me chama a atenção é o sentimento de Davi quando ele diz que está clamando a Deus e Deus não responde. Ele diz, a Ti clamo, ó Senhor, rocha minha,
e ele diz, não seja surdo para comigo. Eu creio que nós já tivemos essa experiência. Aqueles momentos na nossa caminhada que estamos cercados por algumas dificuldades e nós buscamos o Senhor, clamamos a Deus, mas parece que Ele não está atento à nossa voz. Isto é muito angustiante. Há momentos na vida de alguns de nós que nós perdemos até o desejo pela oração. Aqui não é o caso. Davi, ele está diante de Deus fazendo um clamor e dizendo, Senhor, me ouve. Este me ouve aqui me atende. Ó Senhor, vem em meu socorro. Livra-me deste momento que eu estou vivendo. Mas a tônica do texto deixa muito claro que no sentimento de Davi era como se Deus não estivesse ouvindo a sua oração. Rocha minha, não seja surdo para comigo. O versículo 2, ele continua clamando a mesma coisa. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamo por socorro, quando ergues as mãos para o teu santuário. Veja que os dois versículos, eles têm a mesma ideia. É Davi clamando a Deus. E eu vejo aqui nesses dois versículos, diante da situação de Davi, ele dizendo, olha Senhor, se tu não me ouvires, a vida não faz sentido. Se tu não me ouvires, a vida não faz sentido. Isso ele diz aqui no versículo 1, ele diz, Senhor, se tu não me ouvires, se tu se calares acerca de mim, para que eu não seja semelhante ao que desce à cova. Descer à cova está relacionado à morte, o Sheol, o mundo dos mortos. Davi está dizendo, olha Senhor, se eu falo contigo e tu não ouves, a vida não vale a pena. Eu estou como alguém que está na sepultura. Eu estou vivendo como alguém que perdeu a razão da existência. E é importante nós entendermos isso aqui, queridos, porque nós fomos criados para um relacionamento. Deus nos criou para um relacionamento. Deus é Deus de relacionamento. E Ele nos criou exatamente para que nós tivéssemos comunhão com Ele. E neste momento, a sensação de Davi é que ele perdeu essa comunhão e que sem essa comunhão não vale a pena viver. E às vezes nós entramos nesse mesmo ciclo. As lutas, as dificuldades vêm sobre as nossas vidas e em alguns momentos nós perdemos esta referência de falarmos e entendermos que Deus está dando atenção ao nosso pedido. Isso é angustiante. E nós vemos isto claramente aqui nesse texto, quando Davi diz, olha, se tu não me ouves, eu serei como um morto-vivo, alguém que perdeu o sentido para a vida. E aqui no texto, nós percebemos que esta oração que Davi está fazendo, ela é sincera. Não é aquela oração de cumprir um ritual. Nós estamos diante de alguém que está sofrido, de alguém que está gritando por socorro, e o texto deixa isso muito claro, quando ele diz, ouve-me as vozes súplices. A ideia aqui é que Davi está gritando, clamando por socorro. E no texto diz que ele ergue as mãos para o santuário. Esse erguer aqui as mãos para o santuário é simbólico. No contexto de Israel, o templo ou o tabernáculo, no caso de Davi, dentro do contexto de Davi, era o local da morada de Deus. O povo de Israel, quando no deserto estruturava o acampamento, o tabernáculo ficava no meio e as pessoas estavam em volta daquele tabernáculo. Ali estava Deus representado. E aqui nós temos Davi estendendo as mãos para o santuário, dizendo, ó Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, ouve-me. Mãos vazias clamam ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Templo representava a presença de Deus no meio do povo. E ali Davi focava e buscava o socorro para a sua vida. No Novo Testamento,
nós temos a informação de que Jesus Cristo tabernaculou entre nós. Que Jesus Cristo veio morar conosco, Deus presente no meio da humanidade. No Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo, a presença de Deus. Hoje, nós temos Jesus Cristo, Deus conosco, a quem nós podemos nos dirigir e buscar chegar ao Pai, clamando a Ele pela sua misericórdia e pela sua graça. Então vejo que aqui eu tenho um homem clamando a Deus, pedindo a Deus que o ouça, que atenda e resolva o seu problema. Eu creio que uma dificuldade neste momento, nesse texto, na minha vida e na sua vida, é que nós muitas vezes atrelamos a nossa oração ou ouvir de Deus a nossa oração à resposta que nós queremos que Deus nos dê. Pode ser uma situação como esta, onde Davi aqui neste momento, ele está dizendo: Senhor, estou clamando, mas o Senhor não está me dando resposta. Mas Senhor, você não está me ouvindo. Quando na verdade Deus estava ouvindo. Eu creio que muitas vezes o problema está exatamente aí. Nós atrelarmos o ouvir de Deus ao atender de acordo com o nosso projeto, de acordo com o nosso pedido, de acordo com aquilo que nós queremos. E nem sempre Deus nos atende dessa forma. E aí alguns de nós dizem: o Senhor não está me ouvindo. E eu estou orando com todo o meu coração, porque aqui Davi estava orando. Nós percebemos quando lemos o texto que havia um envolvimento pleno de Davi. Era uma oração de alguém que clamava por socorro. É aquela oração onde Davi se coloca diante de Deus: ó Deus, vem Senhor em minha direção, me ajuda, porque senão eu morro. Então aqui não tem falta de fé. E mesmo assim, nós vemos Davi dizendo: o Senhor está surdo. O Senhor está surdo. E eu posso imaginar a angústia de Davi. E a sua angústia também. Quando vivemos um momento como este, onde parece que Deus não nos dá atenção. Davi continua então, depois dessa súplica de clamar a Deus pela sua misericórdia, ele ainda faz um pedido a Deus. E esse pedido vem a partir do versículo 3. Olha o que Davi pede a Deus nessa angústia, nesse momento. Ele diz: não me arrastes como os inimigos, como os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhe conforme as obras de suas mãos, retribui-lhes o que merece. E visto que não atentam para os teus feitos, nem para o que as suas mãos fazem, eles o derribará e não os edificará. Qual o pedido de Davi aqui? Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Ele está dizendo: ó Deus, por favor, não me tenha como ímpio. Não me trate como se eu fosse o ímpio. Senhor, olha para mim pela tua misericórdia, conforme a tua graça. Olha para mim, Senhor, e não me confunda com aquelas pessoas que vivem como se tu não existisse. E isso ele vai dizer no versículo 5. Visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que suas mãos fazem. O que Davi está pedindo ao Senhor: Deus, me descola desse grupo de pessoas. Eles merecem, sim, a justa punição pelos seus erros. E quando Davi está fazendo isso aqui, ele não está atribuindo a si mesmo justiça própria. O que ele está dizendo: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vivo dentro de um contexto onde eu convivo com muitas pessoas que atentam contra a minha vida, pessoas que são falsas, pessoas que na verdade me dão tapinha nas costas, mas na verdade estão tentando me destruir. Senhor, não me tem como essas pessoas. Não olha para mim como se eu fosse um deles.
E ele então pede a Deus que faça justiça com seus inimigos. E o que ele diz aqui é que, ó Senhor, que tu retribuas a cada um segundo as suas obras. E esta é uma informação ou uma mensagem que nós encontramos em toda a palavra de Deus. O Senhor disse que no momento certo, cada um receberá de acordo com as suas obras. E aí nós temos Davi clamando ao Senhor que não tenha como um inimigo. Até aqui nós vimos então Davi abrindo o coração e clamando a Deus para que o ouvisse, embora a sensação que nos dá é que Deus não estava atento à oração de Davi. Mas a tônica do salmo muda, agora a partir do versículo 6. Veja aí o versículo 6 e 7 comigo. Diz aí, bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isto, ou por isso, o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Veja a mudança do salmo. Até aqui, 1 a 5, nós temos Davi clamando a Deus. E a sensação é que Deus não ouve. Mas a partir de agora ele começa a louvar a Deus exatamente porque Deus o ouviu. Tem uma série de comentários, um grupo de comentários chamado Moody, e um dos autores, ele explica essa mudança no Salmo dizendo essa situação é porque o salmista compôs essa parte depois. É a ideia de que ele fez ou compôs a música ou o poema e posteriormente, depois que Deus o abençoou, ele compôs esse final. Mas na sequência ele mesmo diz, ou pode ser que isso mostre uma confiança mais íntima com o ser de Deus. E eu prefiro essa parte final. Eu prefiro entender que neste momento a compreensão de Davi ela é mudada dentro do seu contexto. E o texto me ajuda a perceber isso. Olha comigo, por favor, eu vou reler os versículos 6 e 7, fazendo algumas omissões. O versículo 6 nós temos Davi dizendo, bendito seja o Senhor, e eu pergunto a Davi, por que Deus deve ser bendito? Aí ele me responde o seguinte, porque o Senhor é a minha força, porque nele, no Senhor, o meu coração confia, por isto o meu coração exulta. E aqui eu vejo a mudança no Salmo, uma mudança de atitude na pessoa de Davi. Nos primeiros versículos 1 e 2, nós temos um Davi que clama ao Senhor na sua angústia. E aqui no versículo 6 nós já temos um Davi leve, exaltando e glorificando o Senhor. E eu creio, queridos, que nós precisamos atentar bem para essa mudança. Porque diante do mundo que nós vivemos, do contexto que nós estamos vivendo, eu creio que há razões para nós vivermos os versículos 1 e 2, essa angústia de estar clamando a Deus, pedindo pela sua misericórdia, e parece que Deus não nos ouve. Mas aí eu vejo um Davi dizendo, bendito seja o Senhor, porque ele ouviu as vozes suas. E a mudança está exatamente porque Davi diz, o Senhor é a minha força. E aqui está a razão. O Senhor é a minha força. Ele é aquele que me sustenta. E na sequência ele vai dizer que o Senhor é o escudo. Por causa disto, por causa deste foco, naquele que é o Senhor dos céus, que conduz todas as coisas, que governa tudo de acordo com o seu poder, que tem autoridade, no momento que Davi foca nisto, há uma mudança no seu ser. E ele pode de fato dizer, o Senhor é a minha força no meio deste momento que eu estou vivendo. E não só força, ele vai dizer que Deus é escudo. Força é aquele que me sustenta, escudo é aquele que me defende. Queridos, nós servimos ao mesmo Deus. O Deus do qual Davi fala é o mesmo que está conduzindo a história nesse momento, a minha vida e a sua. E nós precisamos focar exatamente nele. Porque no momento que nós tiramos os olhos do Senhor
e colocamos nas circunstâncias, nas nossas angústias, no coronavírus, nos problemas que isto pode advir, nós temos razão sim para o temor e para o medo. Mas aqui eu tenho Davi dizendo, olha para o Senhor que é a força, é o escudo. E na sequência ele diz, nele o meu coração confia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos aqueles que fazem esta afirmação e vivem de acordo com essa afirmação, mesmo que venha passar por problemas e dificuldades, vão estar fortalecidos no Senhor, porque sabem em quem creem. E aqui eu tenho Davi declarando, nele o meu coração confia. O seu coração também confia no Senhor? Porque desta afirmação e dessa vivência, vai depender o seu viver neste contexto que nós estamos hoje, no nosso dia a dia. Seu coração confia no Senhor? O que é que isso significa? Meu coração confia no Senhor. O que Davi está dizendo, minha vida depende de Deus. O meu viver, o meu ser, depende plenamente daquele que é o Senhor dos céus e da terra, e por isto eu posso descansar nele, porque eu sei em quem tenho crido, e sei do poder, da glória, da majestade do Senhor. Isto me dá paz, isto me dá tranquilidade. Meu coração confia no Senhor, aleluia. E aí o resultado, ele diz exatamente por causa dessa confiança, nele eu fui socorrido, e o resultado é louvor. O resultado aqui é louvor. Por isso meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Veja como o salmo muda do versículo 1 e 2 para o versículo 6 e 7. Um momento de angústia, clamando, e parece que Deus não me ouve. Mas agora eu tenho um servo que olha para o seu Deus e lembra quem ele é, e isso traz um bálsamo para a sua vida. Seus problemas, eu vejo, não foram resolvidos imediatamente, mas a sua ação, a sua atitude em relação à vida, em relação a Deus, mudou o quadro. De medo, de angústia, de grito por socorro, nós temos agora um servo adorando, glorificando ao Senhor. Resultado de uma mudança de foco e do relembrar quem é o Senhor. Isto precisa estar presente na nossa vida. Nós precisamos, queridos, viver esta realidade. Afinal, nós somos servos do grande Deus. Nós somos aqueles que, amados em Cristo Jesus, fomos chamados para o aprisco de Deus e Ele está cuidando. Eu preciso é crer nisto. Bendito seja o Senhor, porque Ele ouviu as vozes súplicas. E a parte final do texto diz para nós: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio, salvador do seu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-o para sempre. E aqui eu tenho a parte final do Salmo, onde Davi faz algumas afirmações acerca do ser de Deus. E, de certa forma, intercede por aquele povo. Olha as afirmações que Davi faz acerca do teu Deus. O Senhor é a força do seu povo. Gente, que maravilha! Quem é que te sustenta? Quem é que está conduzindo a sua vida? O Senhor. Então, daí vem o que o texto diz, a força, a condição para suportar, para viver. Pelo fato de saber que o Senhor nos sustenta, Ele é a nossa rocha. Ele diz isso no primeiro versículo. A ti clamo ao Senhor, rocha minha.
Ele é a nossa força. E o texto continua, ele é refúgio. Refúgio aqui é segurança. Força é condição para viver, disposição para enfrentar a vida. Refúgio é proteção, ele diz, refúgio e salvador. É aquele que está cuidando da sua igreja. Salva o teu povo. Salvador, abençoa a tua herança. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Davi dizendo, o Senhor é aquele que te abençoa. Em meio às suas lutas e às suas dificuldades, o Senhor está presente, conduzindo você, te dando força, sendo o teu escudo, sendo tua proteção, e a bênção dele está sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Daí o resultado, queridos, é louvor mesmo, é gratidão, é exaltação ao Senhor. É tirar os olhos das circunstâncias, dos problemas da vida, focar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e viver essa realidade. Sentindo as dores do momento, chorando se for preciso, mas sabendo em quem nós temos crido. Isso deve nos dar vigor, alegria, força, disposição para enfrentar a vida e continuar dando glórias ao Senhor. Louvando e exaltando ao nosso Deus, porque Ele é aquele que cuida de nós. Nós temos aqui a palavra apacentar. O Senhor é o meu pastor, Ele me apacenta. E é isso. Ele cuida. É o guarda de Israel que não cochila. Ele cuida. Eu preciso crer nisto. Eu preciso descansar nessas promessas, nessa palavra. A dificuldade é que a minha fé é muito pequena muitas vezes. E aí eu clamo a Deus, mas parece que Deus está de ouvidos tapados. Quando na verdade Deus nunca tapou seus ouvidos para ouvir o seu povo. E o próprio Davi nos diz isso aqui nos Salmos. Aqui no livro dos Salmos, por exemplo, Salmo 40. Versículo 1, ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele diz, e ele, o Senhor, se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Um outro Salmo, 116, Davi diz, eu amo o Senhor. Por que ele diz que ama o Senhor? Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, porque Ele ouve as minhas súplicas. Veja que Davi, ao mesmo tempo que me ensina que o Senhor ouve, no início do Salmo ele diz, o Senhor está surdo. Precisamos descansar e confiar no Senhor. Algumas aplicações a nós. O que esse texto diz para você que você deve crer? O que é que tem aqui, nesse texto, que você precisa crer? Observa comigo. Você precisa crer que Deus é a sua rocha. O que é que isso significa? Que sua casa não está construída sobre areia. Significa firmeza. Então você precisa crer nisto. O Senhor é a sua rocha. Isso significa firmeza. O Senhor é aquele que ouve as suas orações. Você precisa crer nisto. Quando nós lemos, por exemplo, Êxodo, final do capítulo 2, a partir do versículo 23, e adentramos no capítulo 3 do livro de Êxodo, naquele momento que Deus está chamando Moisés para libertar o povo do cativeiro do Egito, ele diz, o texto narra muito claramente, Deus ouviu o clamor daquele povo, Deus viu a situação que eles estavam passando, e Deus levantou Moisés para libertar aquele povo. O nosso Deus ouve. Ele conhece a tua realidade porque Ele te vê. E você precisa crer nisto. O Senhor ouve. O texto diz que o Senhor é teu escudo. Creia nisto. E viva com base nisto. E o texto vai dizer, Ele é teu refúgio. Creia. Ele é teu Salvador. É o nosso Salvador. Ele é aquele que apacenta e cuida de cada um de nós. Nós precisamos crer nessas verdades. Além disto, esse texto tem aqui algumas verdades e você precisa observar na sua prática o que é que ele manda você fazer. Esse texto diz para você orar.
para você se colocar diante de Deus nos seus momentos de angústia. Você se colocar diante do Senhor e clamar pela sua misericórdia, sabendo que Ele te ouve. Ele manda você fazer isto. Buscar ao Senhor. Clamar ao Senhor, também louvá-lo. O texto manda você fazer isso. Então busque ao Senhor e exalte ao Senhor. Por fim, esse texto diz: se alegre. Onde é que está o se alegre? Versículo 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isto, o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Exulte, louve, glorifique o nome do Senhor. Sinta a ação de Deus, o mover de Deus na sua vida. Veja o agir de Deus e que seu corpo responda com louvor, com adoração e exaltação ao nome do Senhor. Portanto, queridos, nós estamos diante de um texto maravilhoso, no qual fala da nossa vida, olhando para a vida de Davi. Em alguns momentos, por causa da minha pouca fé, eu deixo de entender o mover de Deus, porque Ele não me responde como eu quero na hora que eu quero. Mas o texto me convida a olhar para o Senhor, autor e consumador da minha fé. E é o que eu espero que você faça, que nós façamos, que a nossa confiança esteja no Senhor, porque Ele sempre nos ouve, sempre está presente, jamais vai abandonar o seu povo. Que nós possamos confiar e descansar no Senhor, e assim viver este momento delicado e difícil, mas a nossa confiança está no Senhor dos céus e da terra. Que possamos descansar, queridos, e confiar no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, aquele que tem nos apacentado e que tem nos abençoado no dia a dia. Louvado, pois, seja o nome do Senhor e que nós possamos nos fortalecer naquele que nós temos crido. Amém.